11h45, bem-vindos ao Tem Notícias. Olha que tempo nublado em Rio Preto. Hoje o dia amanheceu assim, agora 27 graus. E claro, tem possibilidade de chuva para hoje à tarde. Ontem, né, choveu bastante em Rio Preto, até Alagoa, algumas avenidas, alguns pontos aí da cidade. Daqui a pouco tem a previsão também para outras cidades aqui da nossa região. Vamos a alguns destaques da edição de hoje. O André Modesto vai falar sobre uma reunião da Polícia Militar com a Vara da Infância e Juventude, com mais de 800 representantes de escolas de Rio Preto e também da região. Para quê? Discutir medidas de segurança nas unidades de ensino, né, Modesto? Isso mesmo, viu, Nilês? O encontro continua aqui no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto. Autoridades e educadores reunidos, então, para reforçar essas medidas de segurança no ambiente escolar. Já já a gente vai trazer esse destaque, né, falando de o que está sendo falado aqui nessa reunião, que trouxe muita gente ligada à área da educação, seja aqui de Rio Preto, como também da região. As autoridades seguem falando aqui numa mesa. Já já eu trago os detalhes ao vivo, Nilês. Tá certo, obrigada, viu? Essa questão da segurança nas escolas tem sido assunto, né, por toda a cidade, por toda a região. Onde você vai, tem gente falando sobre isso. Vamos falar também de orçamento doméstico. Manuela, como não se endividar? Como fazer sobrar o dinheirinho no fim do mês, hein? É difícil, né, Nilessa? Mas é possível. Tudo começa a partir do planejamento. Tem muita gente que acaba pagando ali da maneira que dá, não faz muito controle do que ganha com o que gasta e acaba se embananando. Aí sobra bastante mês no fim do salário. Daqui a pouco a gente vai conversar com um economista que vai dar dicas de como que as pessoas podem se organizar essas despesas domésticas para conseguir economizar. Ai, tá joia. Sempre bom, né? Uma orientação, uma ajuda. Obrigada, viu, Manu? Olha, a Madeline hoje vai falar sobre um problema que tá aí pela cidade toda, praticamente, né? Choveu bastante, o mato cresceu, em terrenos também aí, onde mora muita gente por perto, tem problema de bicho, né? Escorpião, aranha, infestação mesmo nas casas, né, Madeline? Nilessa, tá aparecendo de tudo, inclusive caramujos, viu, em alguns locais. E os moradores procuraram a nossa equipe, a gente percorreu esses pontos aqui em Rio Preto e a gente vai questionar nessa edição para a prefeitura, né, como é que é feita essa limpeza, o que os moradores têm que fazer para esses locais ficarem limpos. É nessa edição, daqui a pouquinho eu conto tudo. Tá bem, combinado, até já. E olha, depois de muita polêmica, de protestos, os vereadores aprovaram o aumento no salário dos profissionais da educação em Rio Preto. Professores e servidores da rede municipal de ensino tiveram uma gratificação de 10% incorporada ao salário. E agora é sua vez, Zeca, destaque do esporte. Daqui a pouquinho, Nilessa, tem bastante história legal de um maratonista de 75 anos que já fez as 6 majors, as 6 maiores maratonas do mundo, 2 vezes. Ô, louco! Tem uma fisiculturista aqui de Rio Preto que hoje compete no Power Bíceps e tem competição no final de semana, recordista mundial. Bacana. Tem também Novo Horizontino, Mirassol e um pouquinho mais. Legal, eu já te chamo, viu? Beleza. Tem notícias, tá só começando. Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Vamos começar falando aqui de um assunto, né? Vários comentários que estão surgindo aí pela cidade. A gente tem recebido também muitas fake news por rede social, por aplicativo de conversa. Enfim, a Polícia Militar, então, e a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto se reuniram hoje com 800 representantes de escolas da região toda para discutir medidas de segurança nas unidades de ensino. Essa medida é muito importante mesmo, né? Até pelos acontecimentos que provocaram essas preocupações, as invasões, os massacres em escolas aqui no Brasil. A gente tem acompanhado em rede nacional o que andou acontecendo, infelizmente, né? O que foi notícia. Então, isso gerou muita preocupação, tensão entre professores, entre pais de alunos e por isso, então, está tendo essa reunião para essa discussão. Conta pra gente o que você ouviu até agora aí, quais são, né, as propostas, o que eles estão pretendendo fazer. Bom dia, Modesto.
Oi, Nilessa, bom dia para você e a todos que nos acompanham. O encontro está sendo aqui no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto. Está rolando neste momento. Quem está falando é o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, que está conversando com essas pessoas que lotam aqui as cadeiras no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto, que são professores, educadores, pessoas ligadas à área da educação, não somente de Rio Preto, mas de toda a região, escolas públicas, particulares, já que a segurança no ambiente escolar é o tema desse encontro. O coronel da Polícia Militar de Rio Preto abriu o evento falando a respeito dessa segurança, de toda a monitoração que vem sendo feita pela Polícia Militar, tudo sendo acompanhado além do reforço do policiamento nas escolas aqui de Rio Preto e também da região. Em seguida, major da Polícia Militar, então, trouxe na prática aí as ameaças à segurança no ambiente escolar, né? Alertou os professores a identificar quais são essas ameaças e como agir diante de ameaças dentro das escolas. Agora, as autoridades se reúnem nesta mesa e cada um está falando, né? Fazendo as suas considerações a respeito deste tema. Estão ali as forças policiais, também promotores, o juiz, a dirigente regional de ensino, a secretária municipal de educação aqui de Rio Preto, além do próprio prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, que compõe a mesa e está aqui participando dessa discussão sobre segurança, então, no ambiente escolar. Antes de começar o evento, eu conversei com o coronel da Polícia Militar, que me falou deste reforço do policiamento nessas áreas escolares e como está sendo essa monitoração das escolas aqui em Rio Preto e também na região. Vamos acompanhar. Nós reforçamos a ronda escolar, nós ampliamos os nossos grupos de vizinhança solidária no âmbito escolar, nós também fomentamos ainda mais o nosso serviço de informações no monitoramento das redes sociais e estamos aí à disposição da comunidade, como é o caso de hoje, de obter informações para que a gente vá criando novos protocolos para bem atender a população no que se refere à segurança. A secretária municipal de Educação de Rio Preto me falou que, diante desse ambiente de muita preocupação dos alunos e dos pais, que está sendo feito um trabalho aí de cultura de paz entre os alunos, né, para que os trabalhos, o estudo em si possa fluir, né, e essa preocupação não seja aí, acabe atrapalhando o desempenho, o desenvolvimento tanto das atividades quanto do aproveitamento desses alunos. Vamos ouvir o que ela disse. Esse é um momento agora de união de forças, principalmente para que a gente não caia nas fake news e não propague informações que são inadequadas, né? Então, a mesma foto que está falando que vai acontecer numa escola estadual, fala que vai ser numa escola estadual, fala que vai acontecer em outro município. Acho que esse é um momento de serenidade, é o momento da gente observar o comportamento das crianças para uma série de situações. As escolas, não só da rede municipal, mas também do estado, vêm trabalhando a cultura da paz, as questões de mediação de conflito já há muito tempo. Esse é o momento de fortalecer essas ações. Um dos itens bastante discutidos aqui durante a reunião é a propagação de notícias falsas que acaba tumultuando, né, o ambiente escolar e o trabalho dos educadores. Com relação a isso, o doutor Evandro Pelarin, né, o juiz da Vara da Infância e Juventude, falou da responsabilidade e do acompanhamento da polícia diante da propagação dessas notícias falsas em sites, em aplicativos de conversa que a polícia vem acompanhando e que vem sendo registrado. Olha só o que ele disse a respeito desse assunto. Agora, o que nós temos, isso sim, é uma quantidade muito grande de notícias falsas, de fake news espalhadas. Para isso, nós já conversamos com a Polícia Civil, já há identificação de alguma dessas pessoas. Essas pessoas vão ser conduzidas para a delegacia de polícia e lá, se não apresentarem provas daquilo que estão falando, vão ser enquadradas no artigo 41 da Lei das Contravenções, que é gerar tumulto e provocar alarde na comunidade é uma infração penal, às vezes até por ameaça ou falsidade. Muitas vezes tem perfis falsos que espalham isso, também dá crime de falsidade e também citação ao crime. Então vai passear pelo Código Penal quem estiver espalhando isso com
intenção de causar tumulto. E aqui vai um alerta para as pessoas de bem. Não repasse esses condutos a grupos ou outras pessoas. Toda vez que receber uma notícia falsa, encaminhe para a polícia. Não repasse em grupos. Você, fazendo isso, você vai estar ajudando a comunidade. Agora, se você passar essa notícia para frente, você vai estar ajudando o criminoso. Isso que o doutor Evandro Pelarin acabou de dizer foi justamente frisado por todas as autoridades, policiais, dessa denúncia, dessas notícias falsas já serem encaminhadas diretamente para a polícia e não serem repassadas. Então, um assunto, uma discussão muito importante que causa muita preocupação. As pessoas integrantes da mesa, dizendo que têm filhos e que têm a mesma preocupação do que muitos pais estão vivendo nesse momento. Agora, está falando aqui a dirigente regional de ensino responsável pelas escolas estaduais aqui da região, e a gente segue acompanhando esse evento que tem essa proposta, então, viu, Nilessa, de falar a respeito dessa segurança no ambiente escolar, tranquilizando aí professores, educadores e demonstrando que as forças policiais estão, sim, reforçando as ações e estão ligadas nesse assunto. E diante dessa situação, a gente tem recebido bastante, informações, comentários e preocupações de pais a respeito dessas notícias, Nilessa? Então, é sempre bom esclarecer, trazer esse esclarecimento público, então, para todos. Obrigada, Modesto. Olha, quantas pessoas, mais de 800 pessoas aí reunidas, porque realmente o assunto é sério. Essa propagação que o juiz falou da infância e juventude, o doutor Pelarin, essa propagação de informação errada, essas fake news, realmente ajuda apenas o criminoso, Quando a pessoa receber uma notícia, tem que mandar para a polícia, tem que encaminhar para a polícia, tem que perguntar aí para alguém desses órgãos se realmente é verdade ou não, antes de passar para frente. Muito obrigado pelas informações aí, pelo seu trabalho. Valeu. Amanhã, a segurança das escolas também vai ser um tema em debate no encontro na Câmara Municipal de Rio Preto. A Comissão Permanente de Defesa da Cidadania vai fazer uma audiência pública às 6h30 da tarde. E na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o aumento no salário dos profissionais da educação. Professores e servidores da rede municipal de ensino tiveram a gratificação de 10% incorporada no salário. O projeto foi aprovado depois de muita polêmica e também de muita pressão da categoria. A aprovação foi por unanimidade e põe fim a uma discussão que se arrastou nos últimos meses. O sindicato que representa a categoria cobrava o pagamento do piso nacional da educação. A prefeitura afirmava que já cumpria a determinação através de gratificações. Em meio ao impasse, em fevereiro, a Câmara aprovou uma emenda que elevava os salários dos professores em quase 15%. A prefeitura, no entanto, vetou a proposta, mas o veto acabou derrubado em seguida pela Câmara. A discussão foi parar na Justiça quando o Executivo conseguiu uma liminar que suspendeu a decisão dos vereadores. Mas, diante da insatisfação da categoria e a ameaça de greve, a Prefeitura recuou e anunciou a incorporação dos 10% pago em gratificações nos salários dos servidores, o que foi aceito pelo sindicato, selando o acordo entre as partes. É uma reivindicação justa, houve aí um entendimento, o Poder Legislativo, dentro da sua prerrogativa, teve uma participação ativa nessa negociação, uma participação ativa para que chegasse nesse momento. A nova tabela eleva para R$ 4.480 o salário inicial do professor na categoria PEB 1, para uma jornada de 40 horas semanais. A incorporação da gratificação no salário dos servidores da educação é importante principalmente pensando no fim da carreira dos profissionais, já que o valor é base de cálculo para a aposentadoria. E por falar no funcionalismo público, a Câmara fez, na sessão desta terça-feira, a leitura de um projeto da Prefeitura, que traz para o município um novo concurso público. Se a Câmara aprovar a proposta, 137 novos cargos vão ser criados para diversas áreas da cidade. O projeto vai entrar em tramitação na Casa e, segundo o presidente, pode ser votado pelos vereadores já na semana que vem.
Há uma necessidade iminente, são cargos importantes, são diversos cargos que vão ser preenchidos, falta pessoas para trabalhar, seja lá de agente, como médico, como dentista. Em outras situações há uma necessidade de trazer funcionários públicos para a máquina. A cidade cresce, a estrutura cresce e a parte administrativa tem que acompanhar a população, que é um serviço de excelência. Para ter um serviço de excelência, um bom atendimento, tem que ter gente atendendo as pessoas. Então, para isso é importante você ter essas pessoas concursadas, vamos dizer, aumentando o quadro de concursados do município. Na próxima sessão, os vereadores também devem votar em urgência a criação da Secretaria de Segurança Pública. A nova pasta vai cuidar da proteção dos prédios do município, principalmente escolas e unidades básicas de saúde. E agora a gente vai falar de orçamento doméstico. É aquelas contas aí que você faz todo mês para ver se sobra um dinheirinho, para ver se dá para pagar as contas, para ver se sobra salário ou se sobra mês, né? Na verdade, às vezes sobra mês, o salário já acaba antes, é uma loucura. Olha, eu vou te contar, tem que ter muita organização, né? O pessoal fala que tem que ter planilha e tudo mais. Mas é difícil, né, Paty? Você consegue fazer tudo certinho na ponta do lápis ou você leva uns sustos às vezes? É difícil mesmo. Quando começa o ano, que tem assim IPVA, IPTU, né? A gente até separa, na escola, né? A gente faz mais isso. Depois acaba esquecendo, tem que ter essa disciplina e realmente eu não tenho. A gente sempre tem uma blusinha ali, ó, que sai fora do plano, uma quer comprar. promoção. Exatamente. Mas é difícil, né? Porque a gente acaba aí se endividando. Passa o mês, a gente compra uma coisa que não deveria e isso acaba virando uma bola de neve depois, né? Acaba ficando muito complicado. Agora, precisa mesmo ter planejamento, precisa ter bastante disciplina para conseguir fazer esse orçamento mesmo doméstico. E é possível, né? Para ter essa reserva, né, Manu? Você conversou com algumas famílias hoje que conseguiram isso, não é? Boa tarde para você. Conversei sim, Patrícia, boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha a gente. Inclusive, essas pessoas falaram que esse planejamento, colocar tudo ali na ponta do lápis ou até mesmo na planilha do computador, fez a diferença no orçamento doméstico. Muita gente tenta, mas nem sempre todo mundo consegue. É difícil mesmo, exige disciplina, porque você tem que anotar as coisas ali. E aí, quem não faz isso, acaba se embananando no final do mês. Às vezes se pergunta, onde foi parar o meu dinheiro, com o que eu gastei, justamente porque não teve muito controle sobre essas dívidas, sobre as contas a pagar e até mesmo os gastos extras. Então, por isso nós fomos conversar com algumas pessoas para saber como que elas lidam com isso, como que elas fazem esse planejamento doméstico e no que isso mudou o dia a dia da família. A gente preparou uma reportagem para vocês, olha só. Há 3 anos, o Éder era daqueles que não tinha muito controle das finanças de casa. Tanto que, frequentemente, sobrava boleto a pagar no fim do mês. Já o rendimento... Foi aí que ele decidiu organizar todos os gastos de casa e da empresa dele. Aqui eu tenho um espelho do que de fato acontece na minha vida financeira. Aqui nada me pega mais de surpresa. Eu sei para onde eu estou indo, para onde eu vou. Não corro mais o risco de chegar no final do mês e a conta não fechar. Uma prática que exige disciplina para manter o controle de tudo que sai e entra na conta. Às vezes eu ficava 6 meses sem abastecer a planilha e perdi o controle. E aí depois eu fui retomando, até mesmo por causa do imposto de renda também, né? Então eu tenho que declarar isso aí. Então o meu contador, ele sempre exigiu isso de mim. E às vezes eu tinha que fazer no final do segundo tempo e ele me cobrando para poder fechar o imposto de renda e às vezes eu não conseguia entregar para ele no dia. Então isso foi me dando a sensação que eu não estava fazendo as coisas certas. Aí é onde que eu comecei a criar o hábito. Fazer planilhas é com a Joyce mesmo. Há mais de 20 anos, quem controla o orçamento da empresa da família é ela. Tanto que organizar contas é uma característica da empresária que tem planilha para tudo. Todos os dias o meu hábito é de abrir as contas, eu vejo o que foi o Pix, já com a planilha aberta e já vou lançando. Fiz um Pix de comprei uma roupa para minha filha, nós fomos num circo, nós fizemos um passeio. Então, cada Pix que faz, cada transferência que faz, uma eventualidade, uma reforma, um conserto na casa, então tudo é lançado ali na planilha. Todo mês é assim. Ela e o marido Vitor sentam para organizar as despesas e analisar os gastos extras, para tentar uma reserva financeira
financeira ou planejar um investimento. A gente observa onde está excedendo, onde nós gastamos demais que não precisa e vamos focar em alguma outra coisa, em alguma outra reserva. Nós queremos adquirir um bens, trocar um carro, fazer a viagem. Então, a gente observa onde teve mais gasto para economizar. Mas como começar, então, a fazer essa organização para começar a ter mais controle ali do que entra na conta, do que tem que sair? A gente vai conversar agora com o Euclides, que ele é economista e vai dar algumas dicas para a gente. Primeiro de tudo, Euclides, eu preciso anotar tudo, até mesmo uma balinha que eu compro ou não, somente aquelas contas maiores. Explica para a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, é necessário que a pessoa tenha um controle dos gastos. Para ter o controle do gasto, ela precisa separar os seus gastos em áreas. Então, separar a área ali de gastos com alimentação, gastos com viagens, então tem que separar. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer ter um gasto ali para tomar um cafezinho, tomar uma Coca-Cola, comprar uma bala durante o mês, ela já tem que separar ali uns 40, 50, 60 reais só para isso daí. Então, não é necessário que ela chegue em casa e perca muito tempo colocando assim, tomei um cafezinho hoje, custou tanto. Então, ela já coloca todo esse valor ao longo de todo o mês, né? Bom, e agora no comecinho do ano, essa separação, essa planilha, colocar tudo na ponta do lápis, principalmente por conta de contas maiores como IPTU e IPVA, é mais do que necessário, né? Não, sem dúvida, né? Porque a gente já começa o ano cheio de dívidas, né? Que é IPVA, IPTU e uma série de outras dívidas. Então, o ideal é a pessoa já fazer um fluxo para ver quanto que ela vai gastar durante esse período. Se ela vai dividir em 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, então ela já coloca ali para ela saber quanto que vai sobrar no final dos meses de março, abril, maio, até o final de todas as parcelas. Isso daí é imprescindível para que ela tenha um controle melhor das suas contas, né? Mas não é fácil manter uma planilha, tem que ter uma disciplina e não ficar só na cabeça, né, Euclides, que a gente acaba esquecendo às vezes. Então, um dos maiores erros que tem é da pessoa achar que guarda as coisas de cabeça. A gente não guarda as coisas de cabeça, que são muitos problemas que a gente tem durante o dia e nós acabamos esquecendo de marcar. Então, o ideal é você marcar realmente ali num papel ou então numa planilha eletrônica todos os gastos que você tem durante o período. Eu coloco ali o que falta para eu pagar ainda, o que eu já paguei, ou eu coloco tudo isso? O ideal é que, se você for fazer da agora em diante, você coloca o que você vai realmente pagar. Então, você cria um fluxo de caixa do que você vai pagar nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, é importante você colocar tudo que vai pagar ainda, né? E dividir por áreas, né? Para não esquecer isso daí, que é bem importante também. Muito obrigada, viu, Euclides, pelas informações. Olha, então, se você ainda não tem uma planilha, está sentindo que está sobrando muito mês no final do seu salário, às vezes não sabe com o que gastou o dinheiro, está na hora de colocar tudo na ponta do lápis ou até mesmo usar aquelas planilhas do computador para poder analisar direitinho com o que você está gastando, onde você pode economizar e, a partir daí, começar também a ver a possibilidade de guardar dinheiro. A gente sabe que tá tudo muito caro, né, Patrícia? Mas guardar um dinheirinho ali sempre é possível. E é importante, né? Caso tenha alguma emergência, é importante mesmo ter essa reserva. Obrigada pelas informações, viu, Manu? Nilessa, como a gente falou, não é fácil, exige disciplina, planejamento, organização, mas é possível. A Manuela ouviu essas duas famílias, né? E você viu que uma pessoa é autônoma, a outra é empresária, então eles já usam isso também no trabalho, nas empresas, e acabaram levando isso para casa. O que é importante, conseguiram também fazer a gestão mesmo do orçamento de casa, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Legal, obrigada. Você sabe que às vezes eu ouço uma frase assim, você sabe quanto você gasta por mês? Aí a pessoa responde exatamente o quanto eu ganho. Então, quer dizer, vai tudo, né? Às vezes um pouquinho mais, né? Às vezes até mais. Parcela, né? Pois é, exatamente. O parcelamento, essa coisa de cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, né? É um dinheiro que você está jogando para frente. Você está ainda na expectativa de ter. Agora, difícil mesmo é se organizar, tem que ir aos pouquinhos. Valeu as dicas aí do economista. Obrigada também, Paty. Vamos para o intervalo, viu? E daqui a pouco a gente vai mostrar, aqui no Tem Notícias, a situação, né, de pobreza de algumas famílias de Rio Preto. Nós mostramos uma reportagem, falamos sobre a porcentagem da população em Rio Preto em situação de extrema pobreza, 10% da população. E aí muita gente decidiu ajudar. Depois dessa reportagem, a gente vai mostrar esses efeitos. 12:08.
Estamos de volta para mostrar agora o efeito que tem um pedido de ajuda. O Tem Notícias mostrou aqui há alguns dias, na semana passada, né, que 10% da população de Rio Preto vive em situação de extrema pobreza, isso segundo o levantamento do Ministério da Cidadania. São quase 47 mil pessoas nessa situação. E a gente mostrou os moradores que vivem nessas condições. Existem sim vários projetos sociais que lutam para ajudar essas pessoas. E aí depois que essa reportagem mostrou essa realidade, muita gente quis ajudar. E agora a gente vai mostrar também como que essa colaboração está sendo importante. Depois que a primeira reportagem foi ao ar, o seu Benedito teve parte do problema resolvido. O SEMAI fez a ligação da água que tinha sido cortada por falta de pagamento. Segundo ele, no mesmo dia em que a história foi mostrada, a água foi religada, o que deu uma força importante. A água a gente faz tudo na vida, né? Sem água não dá. Mas o seu Benedito ainda continua em uma situação muito delicada. Ele é uma das quase 47 mil pessoas vivendo em extrema pobreza, segundo dados do Ministério da Cidadania em Rio Preto, o que representa 10% da população da cidade. O Educandário é uma das instituições que trabalham para tentar ajudar essas pessoas. Atualmente, cerca de 80 famílias são assistidas aqui e, felizmente, depois que o Tem Notícias mostrou essa situação, muita gente ajudou o trabalho. A partir da reportagem, muita doação de alimentação, de roupas, micro-ondas. Foi uma ajuda muito grande, principalmente para as crianças, que foi caixa de bombom, biscoito e ovos de Páscoa. Mas, apesar da ajuda ter sido importante, ainda falta muita coisa. A Larissa tem 4 filhos e vive nessa casa que foi doada pela prefeitura e está com alguns problemas, como a infiltração no teto. A família sobrevive com bicos que o marido dela faz e o dinheiro do Bolsa Família das crianças, mas não tem sido suficiente. Mas mais que eu preciso mesmo é a reforma dessa casa. A reforma e a alimentação, que às vezes falta, né? Às vezes falta leite, fralda, as coisas para as crianças comer. Quem também está numa situação complicada é o seu Geracino. Ele cuida do neto, que é acamado. O gasto dele é fralda, remédio e leite. E tem vez que falta o arroz, tem vez que falta feijão. Além da doação de alimentos e itens básicos para o dia a dia, as famílias em vulnerabilidade social precisam de qualificação profissional. Foi pensando nisso e sensibilizado com as histórias que o Senac de Rio Preto, em parceria com o Educandário, vai oferecer cursos gratuitos rápidos para essas pessoas, como forma de inseri-las no mercado de trabalho ou para ajudá-las a construir a própria renda. Acabou acompanhando a matéria aí a semana passada e para a gente é muito triste saber que mais de 10% da população de Rio Preto está na extrema miséria, né, extrema pobreza e a gente pensou rapidamente em trazer cursos de capacitação. São cursos que provavelmente em 2 meses ou 3 meses no máximo a pessoa ela sai daqui produzindo salgados, doces, né, tem um curso de salgadeiro, de doceiro, cursos de panificação, que é uma área que todo mundo acaba comprando, né, para poder gerar renda. A sala onde os cursos vão ser ministrados em breve já está pronta para receber os futuros alunos. A parceria ainda não tem data para ser colocada em prática, mas já está sendo comemorada pelo Educandário. A vinda do Senac vai ser muito positiva, porque a gente pode trazer a profissionalização, trazer algo para a comunidade aqui que às vezes nem é muito bem assistidas. Isso pode proporcionar uma renda para eles e quem sabe um dia eles poderem produzir e venderem, né? Dando essa oportunidade para a pessoa trabalhar, né, se qualificar, ajuda bastante, é uma coisa mais permanente que ela pode ter, né, um emprego aí, uma renda mais permanente com isso. Quem quiser colaborar de alguma forma com esse trabalho do Educandário, né, que a gente acabou de mostrar de Rio Preto, dá para ajudar as pessoas aí que você viu na reportagem também, procurando, né, o Educandário. Vou passar o endereço, está aí na sua tela também, a Rua Fernando Pessoa, 391, fica no bairro João Paulo II, e o Educandário distribui, só para vocês saberem, marmitas, né, por meio do programa Cozinha dos Amigos, e precisa também de muitas parcerias para isso, viu? O telefone para ajudar
é o 17 99113 4171. Toda ajuda sempre é muito bem-vinda para essas pessoas aí que sobrevivem praticamente, né? Ajudando a população aí que precisa, que é difícil. Entidade que se propõe a ajudar uma família e vira uma responsabilidade, né, Elô? Com aquela família, com aquela população, com aquela comunidade. Bom, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde, Nilessa. Vamos falar aí dos assuntos, né, do G1, um registro aí de aumento de divórcios nos últimos 2 anos, é isso? Isso destaque mesmo. do G1. Esse aumento é registrado aqui em Rio Preto. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Nilessa, como você bem disse, mais de 124% no número de divórcios e inventários nos últimos 2 anos aqui na cidade. Isso aconteceu por quê? Porque antes esses procedimentos eram feitos só na justiça, só que agora eles são liberados nos próprios cartórios. Então tem aí uma facilidade. Então com essa novidade, o número de divórcios e inventários em Rio Preto saltou de 517 em um período muito longo, de 2007 a 2020, para mais de 1.100 nos últimos 2 anos. Então, aumentou demais por causa dessa facilidade. Além de precisar da justiça, né, essas solicitações, né, para quem se interessar, também podem ser feitas pela internet. E para saber como, nessa mesma reportagem, é só acessar o G1, que tem um link que direciona. Bacana, lá, ó, G1, São José do Rio Preto e Araçatuba aqui para vocês. E tem também um outro assunto que da parte policial lá, que eu estava vendo, a gente vai mostrar aqui também, ó, um motoboy aí que foi preso preventivamente, né, por matar o jovem com um tiro no rosto. A reportagem é sobre esse júri popular, né, que ele vai. Isso mesmo. É que a justiça determinou que ele passe por um júri popular. Esse motoboy, ele acabou preso, né, como você bem disse, suspeito de matar uma jovem com um tiro no rosto. Na época desse crime, ele foi em 2019, a Daira Nogueira do Nascimento, ela discutiu com um motoboy nessa ocasião, né, em 2019. Esse motoboy chama-se André Luiz de Oliveira. Depois da briga, ele chamou a vítima para conversar em um lugar afastado, na vicinal que liga Ibirá a Ouro-Peix. O André atirou no rosto da Daira, escondeu o corpo dela e fugiu. A vítima, ela só foi encontrada morta depois que o André foi preso e ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver. Já o júri, Nilessa, ainda não tem uma data definida. A definição é que vai ser em Catanduva. Então a gente segue acompanhando esse caso para ver as novidades. Beleza. Bom, tem um serviço muito importante, de grande utilidade no G1, que é o Fato ou Fake, que a gente estava até falando agora, Elô, sobre essas fake news com relação à segurança nas escolas, muitas, né? As pessoas replicam isso de forma muito rápida e acaba causando uma confusão aí na nossa cabeça. E também, muitas vezes, uma informação falsa, né, que você passa para frente pode até ser crime. Algumas curiosidades lá que vocês têm, né, agora pra gente, para desvendar aí se é verdade ou não, né? Isso mesmo, Nilessa. A gente tem algumas curiosidades, uma delas é sobre o surgimento de uma onça lá no Rio de Janeiro. O que você faria? Então, diz com o surgimento de uma onça. Imagina você recebe uma notícia dessa. É um vídeo que a pessoa ficou assim, será que é isso mesmo? E tem uma outra também, uma lista de nomes que seria nomes proibidos por lei. Imagina. Bom, vamos ver agora se é verdade ou não com a Marina Pignoni. Olá, você conhece algum pai ou uma mãe que decidiu dar um nome diferente para o filho? Agora imagina se esse nome fosse algo como Bife a Rolê, Papai Noel ou até Fulano de Tal. Pois é, esses são alguns exemplos de uma lista que está circulando nas redes sociais com mais de 600 nomes que supostamente foram proibidos de serem registrados aqui no país. Tem inclusive bastante palavrão nessa lista. Mas, gente, essa lista é fake. Atenção só que isso não significa que qualquer nome pode ser registrado. A Lei de Registros Públicos do país diz que cabe ao registrador do cartório avaliar nomes incomuns que possam expor a criança a uma situação de vexame. Então, esses nomes muito inusitados são avaliados caso a caso, mas não existe uma lista que determina o que pode e o que não pode. Então, essa mensagem é mentira. E a nossa próxima história é esse vídeo que mostra alguns turistas andando por uma trilha no meio de uma mata. E aí eles dão de cara com essa onça. Imagina só o susto. Esse vídeo foi muito compartilhado com uma legenda que diz que isso aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas essa informação também é fake. O vídeo é real, mas ele não foi gravado aqui no Brasil.
Na verdade, essas imagens foram feitas na Costa Rica por uma família de turistas da Espanha. Segundo biólogos, o animal é uma onça parda e essa espécie é bastante comum em alguns países da América, mas infelizmente está em extinção no Rio de Janeiro. E para não ser enganado por essas mensagens duvidosas, você já sabe. Entra na nossa página do Fato ou Fake do G1 que a gente te ajuda a não cair em mentira. Até a próxima! Pois é, né? Sem contar a vergonha que você passa, né? Vai passar uma informação aí pra frente, depois a pessoa vira pra você, ai, sabe aquilo lá? Era mentira, viu? Ah, que vexame, né? Melhor você ir lá no G1 e já ficar sabendo o que é verdade, o que é mentira. É bem facinho. Quando você tá desconfiado de alguma coisa, corre lá. Madeline Boera, agora o assunto é com você e a questão é desse mato alto. A gente sabe que tem chovido bastante, né? Já há alguns meses. O mato cresceu demais pela cidade toda, Só que tem alguns pontos, né, que são mais críticos, Madê. Você inclusive visitou alguns bairros, viu que tem animais peçonhentos invadindo as casas, infestação mesmo de bicho, né, que os moradores estão enfrentando. Boa tarde para você. Exatamente, Nelessa. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Olha, eu falo nesse momento do bairro Dignidade, que fica na zona norte de Rio Preto, porque aqui existem diversos pontos que viraram alvos de reclamação dos moradores, justamente por conta desse mato alto. Além do mato alto, também esses locais têm lixo, entulho e tudo isso a gente sabe atrai animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. E os moradores estão nos relatando que esses animais, inclusive, estão invadindo as casas. Um dos pontos é essa pista de caminhada que está bem aqui atrás de mim, que fica na Rua 7. Mas a nossa equipe não recebeu, né, reclamação apenas desse bairro aqui, não. Nós recebemos aí reclamações de outras regiões de Rio Preto que também estão registrando mato alto e que os moradores estão preocupados. Eu e o João Serantoni percorremos algumas dessas regiões e preparamos aí uma reportagem para mostrar como é que está a situação. Vamos conferir. O banco que antes servia de descanso para quem passava por aqui está coberto por mato. O hidrante instalado para ajudar a combater incêndios também quase não dá para ser visto. Os dois ficam nessa pista de caminhada do bairro Dignidade. Aliás, antiga pista, já que agora está impossível dos pedestres usarem. Os moradores afirmam que já cansaram de chamar a prefeitura para fazer a limpeza do local. Como nada tem sido feito, é o seu Sebastião que está pondo a mão na massa. Ele e outro vizinho tiram o mato alto de um trecho da pista que fica bem em frente à casa dele. Não toma providência de limpar, o pessoal tem que caminhar no meio da rua. E é muito complicado aqui. E aí é o senhor que tem que estar fazendo essa parte. Tem que estar limpando. E aí eu fiz um monte de lixo no meio da rua, pensando que mesmo assim a prefeitura tomou as providências de vir tirar. E não vieram tirar. E precisei pagar para tirar o monte de mato no meio da rua, porque tá perigoso já com a moto vir à noite, bater um monte de entulho e capotar ainda. A Cristiane é vizinha do seu Sebastião. Ela conta que já faz meses que a pista está tomada pelo mato e abandonada. Muitos animais, como cobra e escorpião, estão aparecendo no bairro. Além disso, sem conseguir usar o trecho, quem passa a pé por ali se arrisca no meio da rua. Aqui era a saída da escola, as crianças têm que vir pela rua, dá até dó. Muito pernilongo, a gente não sabe distinguir se é normal ou se é da dengue, porque é muito pernilongo e eu já peguei dengue. Logo que eu mudei, porque o mato também estava nessa mesma situação, faz tempo. Desde janeiro tá assim, com o banco coberto, não tem jeito de sentar, não tem jeito de andar, ninguém nem tem coragem de ali ver. No bairro residencial Vila Colina, o mato alto de vários terrenos também tem tirado o sono dos moradores. Essas imagens, feitas por um deles, mostram uma aranha e uma cobra em cima da máquina de lavar roupas. Outros animais também têm aparecido com frequência nas casas. Mato alto, lixo, entulho. Tudo isso atrai animais peçonhentos que podem provocar acidentes. Do começo do ano até o mês de março, foram registradas 326 ocorrências, a maioria com escorpião. Esses ambientes também são bem atrativos para outros animais que também fazem mal à saúde. Nesse terreno, que fica no bairro Vila Mafalda 2, também em Rio Preto, há infestação de caramujos. Várias casas estão ao lado e na frente, e os animais estão invadindo as residências. Para evitar que os caramujos continuem indo para dentro de casa, a Rose está jogando sal na calçada e até na frente do terreno. Muita lesma, caramujo entrando para dentro de casa. E hoje meu marido foi sair para trabalhar, ainda pisou em cima de uma lesma.
E tem muita lesma, muito rato, muito cobra cega. Eu achei um escorpião debaixo do meu tapete do meu banheiro. E tá complicado, viu? Porque já faz tempo que eles não roçam esse terreno aí. E precisa roçar, né? Porque aparece muito bicho, né? Além dos caramujos, as casas também estão sendo invadidas por escorpião e cobra cega. Barata, cobra cega, lesma, caramujo, que é nojento. A parede é toda desenhada de lesma que andou, se levanta de madrugada, pisa em lesma. E a preocupação é que isso é um alimento para o escorpião. A gente queria realmente que a prefeitura tomasse uma atitude para ajudar, porque daqui uns dias vai ter só bicho, não vai ter mais gente morando aqui. O pessoal está realmente bastante preocupado e a gente viu aí nas imagens que é uma situação complicada. Realmente o mato está bem alto, infestação de caramujo, né, em um desses pontos, esse último aí que a gente mostrou. E os moradores falaram sobre a prefeitura. Inclusive, um pouquinho mais cedo, né, aqui na entrada do bairro Dignidade, a gente viu uma equipe da prefeitura fazendo a limpeza, né, ali da entrada do bairro, vários homens trabalhando. Mas a gente veio para cá, aqui onde foi esse local que a gente viu também na reportagem, que tem a pista de caminhada, que está bem atrás de mim, para tentar entender então como é que funciona essa limpeza. E nós acionamos o secretário de Serviços Gerais aqui de Rio Preto, Ulisses Ramalho, que gentilmente está aqui com a gente agora para trazer essas explicações. Secretário, muito boa tarde para o senhor. O que está acontecendo? Por que esses moradores estão nos dizendo que acionam a prefeitura, ligam por diversas vezes, já há meses, mas que nenhuma equipe vai até esse local? O que acontece é o seguinte, foi um período longo de chuvas, né? Mais de 4 meses, e a prefeitura está sim preparada para fazer essa limpeza. Colocamos as equipes nas ruas e agora, dando esse espaço agora da seca, vai ser colocado rapidamente todas as limpezas serão executadas. Isso inclui inclusive essa pista de caminhada que a gente está na frente, isso já está no cronograma? Como é que está a situação? Sim, já está no cronograma e já está o pessoal aqui na entrada do bairro fazendo a limpeza, e eu acredito que entre hoje e amanhã será executado tudo aqui no Dignidade. Agora eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo o Tem Notícias como que funciona esse trabalho de limpeza, né? Vocês têm um cronograma de fiscalização pelos locais da cidade ou vocês só fazem a limpeza mediante uma denúncia, um comunicado dos moradores? A limpeza de áreas particulares, o fiscal faz o seu trabalho fazendo a notificação. Essa notificação tem 15 dias úteis para que a pessoa limpe o seu terreno. Não sendo feito, o fiscal vai até o local, multa e emite uma ordem de serviço para que a própria prefeitura faça a limpeza e cobre. Então isso também atrapalha um pouco a questão dos proprietários não limparem, e sobra para a prefeitura, sobrecarrega o sistema. Eu queria perguntar rapidinho isso para o senhor também, né? Qual que é a diferença do espaço do local público e do local privado? Porque não é todo local que a prefeitura tem obrigação de fazer a limpeza, né? Sim, os locais privados são terrenos desses loteamentos que as pessoas não construíram e ficam aí com as suas calçadas, seu terreno sujo, e claro que incomoda a população. Então, rapidamente, o fiscal fazendo a notificação tem que cumprir o prazo para que não seja feito nada contra a lei, e dentro da lei é feito essa limpeza e cobrado do munícipe. Obrigada pelas informações, secretário. Olha, só para a gente passar aqui a informação, nesse ano de janeiro a março, a Secretaria de Serviços Gerais aplicou 3.712 notificações que resultaram em 433 multas no valor geral de R$ 405.600. E para quem está assistindo a gente, o telefone para denúncia, para fazer o pedido de limpeza de terrenos e outros locais públicos. Ouvidoria da Secretaria de Saúde, 0800 770 5870, ou também pelo telefone fixo da Secretaria de Serviços Gerais, que é o 3235-3655, que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Obrigada. Nilessa, eu volto com você. Obrigada, sou eu que agradeço. Obrigada, viu, Madê? Valeu. Se cada um que tivesse um terreno, que fosse dono, cuidasse do seu terreno, né, ficaria mais fácil para a prefeitura também cuidar dos terrenos da prefeitura, né? Cada um cuidando do seu, mas infelizmente ela tem que ir lá e roçar, às vezes, um mato de terreno particular. Depois manda essa multa aí que a gente está vendo, manda essa conta. Essas reclamações, né, porque foram em vários bairros aí, elas chegaram pelo nosso WhatsApp. Vou colocar então aí na tela para você que está com algum problema parecido
desaparecido, também quer que a gente vá até o local, cobre uma solução, veja o que pode ser feito. É o 17997775214 para Rio Preto e também Araçatuba é o código 18, viu? 997720914. Bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco você vai ver que a polícia prendeu em Goiânia suspeitos de aplicar golpe pelo WhatsApp aqui em Rio Preto. 12h31, até já. Uma operação da DEIC de Rio Preto cumpriu mandados de prisão e de busca em Goiás. Isso foi de manhã agora. Os policiais investigam um grupo criminoso que aplica golpes pelo WhatsApp. E eles aplicam aqui em Rio Preto. Esses golpistas entravam em contato com vítimas, né? Aquele velho golpe de se passar por parentes para pedir dinheiro. Policiais civis de São Paulo, com apoio de policiais de Goiás, saíram às ruas das primeiras horas do dia. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em Senador Canedo, Aparecida e em Goiânia. A operação investiga um grupo criminoso de Goiás que aplicava golpes no estado de São Paulo. Aquele golpe do WhatsApp, que a pessoa troca o número, se faz passar por um parente de alguma pessoa, liga pedindo dinheiro, que aconteceu alguma tragédia, quebrou um carro, esse tipo de coisa, né? Segundo as investigações, os criminosos se passavam por parentes das vítimas e com um novo número de telefone pediam dinheiro. Pelo menos 30 pessoas de São Paulo foram vítimas do grupo. No fim do ano passado, os policiais de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, também cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão aqui no estado. Na época, 8 pessoas foram presas. Elas praticavam o mesmo tipo de crime. Nesta nova operação, entre os presos está essa mulher, que seria responsável por habilitar os chips nos celulares. O delegado dá dicas para não ser uma vítima desse golpe, que tem se tornado cada vez mais comum. Não acredita quando chega um contato de um número que não conhece falando que é algum parente. Tente de qualquer forma confirmar. Confirmar com uma pessoa próxima daquela pessoa que está contatando, esposa, filho, alguma coisa, porque geralmente é um contato falso. Então a confirmação é fundamental, sobretudo quando há um pedido de dinheiro. Rio Preto para você ao vivo, tá bem nublado. Hoje cedo estava até mais nublado. Ontem, no fim da tarde, caiu uma chuva que alagou algumas ruas, alagou também algumas avenidas. Choveu bastante no fim da tarde ontem em alguns pontos de Rio Preto. A mínima pela manhã foi de 19 e a máxima vai chegar a 27 ainda hoje à tarde. Amanhã o tempo também vai ficar nublado, tem previsão de chuva. A máxima amanhã é de 28 graus, a mínima de 20 de manhãzinha. Araçatuba, ao vivo para você também, céu bem nublado, 28 graus agora e vai subir um pouquinho só, vai chegar a 29. E estão previstas também pancadas de chuva, mais para o fim do dia. Amanhã tem uma previsão parecida de chuva durante a tarde, a mínima é de 20, a máxima vai a 30 graus. E Votuporanga, ao vivo também, nuvens carregadas aí no céu. A máxima hoje não deve passar dos 28 graus. Amanhã também uma previsão de dia nublado com chuva. Mínima amanhã de 20 e a máxima de 29. E para algumas cidades, hoje à tarde ainda, tem essas máximas. Braúna vai chegar a 28, 29 Dolcinópolis, Ibirá 28, também a mesma máxima. Para Mira Estrela e Paranapuã, de 28 graus. Oportunidade, olha só, estão abertas as inscrições para os vestibulinhos das ETECs, que são as escolas técnicas estaduais. São cursos técnicos profissionalizantes, voltados para estudantes com ensino médio completo, ou então quem esteja já cursando o segundo ano. Essas inscrições vão até o dia 8 de maio, pelo site vestibulinhoetec.com.br. Taxa de inscrição, R$ 33,00 e a prova vai ser no dia 4 de junho. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem o esporte. Olha isso! É o treino da recordista mundial do Power Bíceps. E ela é de Rio Preto, viu? A gente volta já já, 12h36. Estou aqui com o Zeca. Tudo bem, Zeca? Tudo bem, Nilessa? Boa tarde. Maravilha. Tem histórias maravilhosas hoje no esporte, né? Tô curiosíssima. Tem umas histórias bem legais e essa primeira é muito bacana. A história do Hermes, de 75 anos,
que já completou 6 vezes, as 6 maratonas, perdão, 2 vezes as 6 maiores maratonas do mundo, as famosas Six Majors, aos 75 anos. E ele planeja, de novo, realizar estas 6 maratonas. Vamos acompanhar essa história que o Douglas Brito conta pra gente. Dos pés à cabeça. Estilo não falta pra ele. Do sapato ao detalhe nas mangas da camisa. Então, se você ver aqui, é a abotoadora. Agora, precisa gostar também, né? Tem o bigode ainda, que chama bastante atenção. Só você ter ideia, né? Já é uma marca registrada também. E uma risada marcante. Você precisa ser sério, mas pode ser alegre. E ser sério, alegre. Então, é aquilo que a gente... é aquilo que é. Risada que fica ainda mais fácil com o seu xodó por perto. O Yuri chegou, vai trabalhar com o papai, né? Hermes Elias de Moura saiu de Pernambuco com 13 anos para tentar a sorte em São Paulo. E deu certo. Empresário bem-sucedido há mais de 50 anos. 33 dias para chegar em São Paulo, sozinho, Deus, sem pai, sem mãe, no pau de arara, dormindo em cima da carroçaria. Então, não desista. Na sede administrativa da empresa em Sorocaba, além do simpático gatinho Yuri, é possível encontrar uma horta completa. É horta mesmo, hein? De dar inveja. Temos alface, tem couve, abacaxi. Quem já viu abacaxi, olha aí, ó. Aí, produzir limão, ó, olha aqui, ó. Dentro de casa, na janela da sua casa. Aqui você põe, bom. Olha o cheiro de alface. Maravilha. Direto do pé. Mas não é só comendo alface que o seu Hermes cuida da saúde. Eu trabalho 12, 14 horas todos os dias. E depois que eu paro de trabalhar, ainda vou correr à noite. Então, que é o treino na rua, sem escala, sem dizer, eu quero fazer em tanto tempo. Não, sai correndo. Esquece o relógio. Agora, dá a não ser o atleta profissional. Agora, nós fundistas não tem que se preocupar com o tempo. Sem se preocupar com o tempo, mas enchendo a parede de conquistas. Dá uma olhada nessa coleção. São dezenas e dezenas de medalhas conquistadas em corridas de rua. Uma paixão que ele conheceu já com mais de 60 anos. Mas não se engane, tá? Seu Hermes não gosta de corridinhas curtas, não. Ele é maratonista. Encara, na boa, os mais de 42 quilômetros. A maratona apareceu na minha vida exatamente por um desafio. Que eu tenho, por exemplo, problema na coluna, no quadril, e aí vou fazer uma maratona. Fiz, gostei. E tomo uns remédios às vezes para dor. Eu, por exemplo, nunca parei, desisti de fazer a maratona, a corrida. Já corri com o pé quebrado, vai se arrastando. Cobra não tem pé e anda, pô. Então, eu tenho 2. Nessa brincadeira já são mais de 30 maratonas pelo Brasil e pelo mundo. Ser um homem de 75 anos, praticar corrida, ou melhor, maratonas, já deixaria o seu Hermes num grupo seleto. Mas ele quis ir além, fazer um ciclo das 6 principais maratonas do planeta. Não apenas uma, mas 2 vezes. São 2 mandalas das Six Majors. Seu Hermes correu e completou as 6 principais maratonas do planeta: Boston, Nova York e Chicago, nos Estados Unidos, e ainda Londres, na Inglaterra, Berlim, na Alemanha, e Tóquio, no Japão. 2 vezes.
Neste mês de março, em Tóquio, ele completou a segunda volta. Uma conquista especial que o deixa no topo dos corredores amadores do Brasil. Foi a primeira corrida no Japão pós a pandemia. Então tinha correndo 37, 38 mil pessoas correndo. É muita gente. E olha, mas foi muito legal, muito legal. Valeu a pena. A segunda Six Major, vim buscar, acabei de pegar, ok? Duas, 76 anos, 2 Six Major, ok? É um desafio com você mesmo. Você não tem desafio com ninguém, é com você. E tem um grande detalhe: não desistir e insistir. Ter prazer. Porque não é correr para aparecer, e sim para satisfazer você mesmo. E nesse lema, correr sem pressa, ele vai quebrando recordes. Além das Majors, seu Hermes completou maratonas em lugares especiais, como a Muralha da China, o deserto do Saara e a Terra Santa na Palestina. E para quem acha que aos 75 anos ele pode estar pensando em parar, já começou o planejamento para buscar a terceira mandala das Six Majors. Já estamos se organizando agora para fazer esse ano, para ver se a gente consegue datas, porque não é fácil escrever. Fazer esse ano, ainda em 2023, fazer umas 3 maratonas, 3 das Six Majors, e próximo ano, quem sabe, fechar, se der tempo, porque precisa ter tempo e o patrocínio, né? Que a história deste apaixonado por corridas de rua possa inspirar mais pessoas a praticar qualquer tipo de exercício. Até porque... correr cansa, o sofá mata. Então, bora correr! Pessoal, bora correr! Ah, que figura, seu Hermes, e que inspiração! 75 anos ainda correndo maratona, e é isso mesmo, correr cansa, mas o sofá mata. Que inspiração pra gente se motivar e continuar fazendo atividade física. Boa, seu Hermes, que história bacana! Agora vamos falar de outro assunto, vamos mudar de assunto, falar de uma reinauguração aqui em Rio Preto, do Ginásio Municipal Alberto Cecconi, a Casa do Basquete de Rio Preto, que ganhou um novo piso, aquele piso flutuante, todo reformado. Na última segunda-feira foi a reinauguração deste espaço que é conhecido como a Casa do Basquete de Rio Preto. E é claro que não poderia ficar sem um jogo. A equipe do América Basquete contra o Arba fizeram um jogo de apresentação para fazer a estreia deste novo piso, que ficou bem bonito, ele totalmente reformado. Renovação do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, liberado para as atividades, competições, campeonatos. E rolou essa partida de inauguração, de reinauguração, essa partida de demonstração entre o América Basquete e o Arba na última segunda-feira. Ficou bonito. Piso flutuante, completamente reformado. A Casa do Basquete está de roupa nova aqui em Rio Preto. Agora vamos falar de futebol, porque tivemos premiação na noite de ontem da Série A2. O Novo Horizontino, você sabe, ficou com o vice-campeonato, garantiu o acesso, estará no Paulistão em 2024, mas conseguiu colocar 2 atletas na seleção. Vamos ver quem são esses caras. O zagueiro Renato Palme, capitão da equipe, entre os 2 melhores zagueiros, participando do melhor time da seleção da Série A2, recebendo a premiação das mãos do Mauro Silva, tetracampeão, e o lateral esquerdo Roberto, no estilo. Olha a beca do Roberto. Descoloriu o cabelo porque ele cumpriu aquela promessa com o Ailon e fez o que ele fez lá no pódio da Série A2, pegando um pouco
da boa energia do Mauro Silva, que é tetracampeão dos ídolos do futebol nacional. O lateral esquerdo Roberto foi o melhor lateral da competição. Essa é a seleção. Kaique França da Ponte é o goleiro, Inayan do Velo é o lateral direito, Lucas Cunha da Portuguesa Santista e o Renato Palme são os zagueiros, o Roberto é o lateral esquerdo, o meio-campo da Ponte, Leonaldi, Elvis e o Matheus Jesus, no ataque o Carlão do Noroeste, o Bruno Moraes do Juventus e o Gé da Ponte Preta. O Bruno Moraes foi o artilheiro, o craque foi o Elvis, fez uma baita competição e a revelação é o Gé, técnico Hélio dos Anjos. O Kaique foi muito bem na competição, é claro, a Ponte Preta teve a defesa menos vazada, mas o Jorge também fez uma bela competição do Novo Horizontino. Eu acho que o Giovani também poderia pintar nessa lista aí. O Giovani fez uma baita Série A2 volante do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino já está se preparando para a Série B. A gente vai falar ao longo desta semana, do final desta semana, da estreia, que é no próximo sábado contra o Vila Nova. Falando em Série B, quem também estreia é o Mirassol. Sábado, 5 horas da tarde, contra a Chapecoense no Maião. E tivemos algumas mudanças no elenco. Vamos colocar aqui na tela para vocês saídas desde o final do Campeonato Paulista. O Arnaldo, lateral direito, deixou o elenco, assim como o Luiz Gustavo, zagueiro, o Zé Matheus, volante, que foi para o Novo Horizontino, o Marcelo, volante, o Luan, atacante, que a gente falou, apenas 8 minutos, e o Zé Roberto, atacante, que fez 4 gols no Paulistão, foi para o Coritiba, vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outras peças chegaram, como o Leandro Vilela, que é volante, a gente já mostrou aqui, assim como o Juninho, também volante, e o Heitor, lateral direito, que jogou pela Ferroviária este Campeonato Paulista. E a última chegada foi do Manuel, lateral esquerdo. Aninha, coloca a foto do Manuel na tela pra gente ver. Ó, o Manuel, chegou na última sexta-feira, já tá integrado, treinando, tem passagem por CRB, Tombense, 26 anos, chega para reforçar a lateral esquerda do Mirassol, que ainda conta com o Guilherme Biro, e o Cortez, que se recupera daquela lesão no pé, teve uma cirurgia no pé. O Cortez fez apenas uma partida neste Campeonato Paulista. E ainda devemos ter novidades ao longo desta semana no Mirassol. Uma das novidades pode ser o Rodrigo San, zagueiro que estava no Água Santa, foi vice-campeão do Campeonato Paulista. Deve ser anunciados aí nos próximos dias o zagueiro Rodrigo San. É claro que a gente vai continuar falando do Mirassol, do Novo Horizontino, porque a Série B está chegando sábado para os times aqui da nossa região. O Novo Horizontino encara o Vila Nova às 4 da tarde em Goiânia. O Mirassol, 5 horas, encara a Chapecoense. Pela primeira vez, o Noroeste Paulista terá 2 representantes na Série B. É muito importante para a nossa região. Falando, é claro, aqui da nossa região, agora especificamente de São José do Rio Preto, nós teremos uma representante no Arnold Classic, no Power Bíceps, que é aquele campeonato de força. Quem levanta mais peso nos bíceps? E a gente vai conhecer a história da Gil Cunha, que é recordista mundial na modalidade. Ir para a academia faz parte da rotina de algumas pessoas. Fazer musculação para ter uma vida mais saudável. Mas para a Gil Cunha, levantar pesos é mais do que apenas um estilo de vida. Virou a sua profissão. Além de atuar como personal trainer, Gil, que já competiu como fisiculturista, hoje é recordista mundial de Power Bíceps. É isso, meu amigo. Ela levanta apenas 48 quilos. E acredite se quiser, essa nova modalidade começou quase que como uma brincadeira. Em 40 dias eu fiz a minha preparação e fui campeã e foi o maior peso levantado no Arnold Classic do ano passado. E este ano vai ser o maior peso levantado de novo. No próximo domingo, Gil buscará manter o seu recorde no Arnold Classic, em São Paulo. Para isso, o treinamento é intenso, muito bem programado e com diferentes estímulos. Há épocas que eu preciso me recuperar, então é um treino recuperativo, o treinamento de força, treinamento de choque.
Então, todo método de treinamento, independente se a pessoa é um atleta ou não, todo treino tem que ser periodizado, para evitar as lesões também, né? Participar das competições exige ainda mais disciplina da Gil, que trabalha como personal trainer e tem que dividir a sua rotina com os seus treinamentos. Então eu já saio com a marmitinha, com as minhas alimentações todas certinhas aí, porque eu saio 6 horas da manhã, já estou para a rua, que é meu primeiro aluno, e eu só volto 8 horas da noite em casa. O alto rendimento exige muito do atleta e às vezes até extrapola o razoável. Um atleta, ele não tem qualidade de vida, nós prezamos um estilo saudável, mas nós trabalhamos acima da média, exigimos mais. Então o nosso processo de recuperação tem que ser respeitado e tem que ter uma equipe para cuidar e melhorar ainda mais a sua performance. E para melhorar a performance, Gil tem uma equipe multidisciplinar que a acompanha, como um médico ortopedista que trabalha muito na prevenção das lesões. Faço avaliação, o exame físico, para ver se tem algum ponto de tensão muscular, para que a gente consiga agir antes de lesionar. Ou seja, antes de romper músculo, romper tendão, aí como que a gente faz? Faz o trabalho de suplementação, né, acompanhado com alguns procedimentos, agindo na prevenção da lesão. Mas é sempre importante lembrar, a Gil é uma atleta de alto rendimento. É claro que a academia faz bem para a saúde, mas tenha paciência. Para que você quiser colocar aquele shape, e também tomar cuidado com as cargas, como alerta a Gil. Não existe milagre, existe tempo, dedicação, disciplina, esforço. Então assim, não adianta você querer pular etapas, não tem como você cortar o caminho. Você consegue melhorar o seu físico em 6 meses? Consegue, mas resultado, dependendo do objetivo que você quer alcançar, são anos. E como quebrar recordes faz parte da sua carreira, Gil não quer parar no atual, ela quer mais. Então, mas falar pra você que eu tenho um limite, não, porque cada ano eu quero levantar mais peso, treinar mais pesado e quebrar mais recordes. Essa é a intenção. E aí? Fantástico. Alguém duvida que ela pode quebrar mais recordes? Eu acho fantástico a determinação. Sim, você falou resiliência, a gente estava comentando aqui, a pessoa que tem um foco e se propor aquilo, é uma disciplina que ela tem que ter para atingir esse objetivo dela. Abrir mão de muitas coisas, porque ser atleta profissional e de alto rendimento não é fácil. Boa sorte para Gil, que compete no domingo. É claro que na segunda-feira a gente fala como é que foi a performance dela. Belezinha, antes de encerrar, eu fiquei devendo um beijo ontem, viu? Pra Luzia, que é a avó da Jennifer, fez aniversário ontem. Um beijo imenso, muito obrigada pelo carinho, viu? E a gente volta amanhã, combinado? Até lá. A gente tá de volta. Tchau, gente.